Oi, gente, aqui é a Lívia. Essa rosa eu já tinha começado, mas vamos lá. Eu tô colocando o aliás, o pitaia, que é a sombra. Coloquei no início da rosa e vim puxando. Depois eu vim colocando o rosa bebê e vou integrando ao, ao pitaia. Olha só, pitaia por baixo da pétala que tá em cima. E depois eu venho colocando o rosa bebê. É só preencher e ir trazendo, tá? Vou colocando por toda a extensão. Onde eu quero que fique mais baixo, eu vou colocar um pouquinho de pitaia, olha, para fazer uma curvaturazinha lá no fundinho. E agora a gente vai fazendo o contorno com o vermelho púrpura, dando umas batidinhas em cima do contorno. Olha só colocar. E aonde eu quero que fique mais escuras nas beiradas, eu vou puxando um pouco para dentro. Se for preciso, volta consertando com rosa bebê. Coloca mais um pouquinho de pitaia. Só coloca o púrpura na beirada dela e vai puxando um pouco para dentro, no caso. Fazendo um pouquinho mais de sombra nas partes que eu escolhi para ficar por baixo, ou que está dando um efeito de curvatura nela, né? Com esse contorno, a gente vai sentir que a pétala está um pouco dobradinha para baixo. É uma ilusão de ótica mesmo. Preenchendo o rosa bebê. Colocando bem no contorno. Colocando mais pitaia e puxando para fora. Agora aqui eu vou colocar o rosa bebê primeiro, porque tá por cima. Então, para dar o efeito de que ela tá por cima, mostrando, eu vou estar colocando o rosa bebê e vou estar colocando um pouco do púrpura e do pitaia depois. Aqui, ó, ela tá por cima dessa rosa que tá por baixo, essa pétala que tá embaixo dela. Aqui eu já vou fazer contorno, olha. Esse é o pitaia, gente. Tô escurecendo bem. Que essa pétala, ela tá por cima do miolo, mas ela tá por baixo dessa outra pétala que virou, tá? Aquela pétala que fica meio querendo abrir. Aprofunda mais, colocar mais pitaia para dar mais profundidade.
Vamos colocar essa pétala por cima, colocando mais rosa bebê. Então, coloco mais um pouco de pitaia aqui para aprofundar mais um pouquinho. E venho contornando aqui no início da pétala de dentro, para dar mais profundidade ainda com o pitaia. Olha só. Eu tá colocando rosa bebê, que é a continuação daquela pétala lá, que está por cima dessa parte. Vou contornar aquela que eu já pintei com rosa bebê, com pitaia, e eu vou estar crescendo um pouco mais essa parte aqui do pitaia, para mostrar que ela está bem profunda. Ela vem de lá de dentro, separando e contornando a que está por cima. Agora sim eu vou entrar com um pouquinho do rosa bebê, sem esquecer de estar molhando o pincel no clareante, para a tinta deslizar melhor e integrar bem uma na outra, não ficar aquela pintura pesada. Olha só. Sempre lembrando o movimento do pincel de arranhado. Deposita a tinta lá no começo, no pezinho, e depois vem puxando, sentido da ponta, deixando umas ranhuras, para quando você entrar com a outra tinta, uma tinta ficar integrada na outra. Desculpa, a gente quase não sai. Então, coloca aqui mais um pouco de rosa bebê. Essas partes estão bem gordinhas, então dá para trabalhar bem a tinta mais clara. E aí depois eu vou vir contornando toda ela com púrpura, tá? Trabalha bem, deixa bem acentuado o rosa bebê, porque essas partes elas estão bem assim, a mostra mesmo, estão bem acima das outras, tá? E aí a gente vai trabalhando um pouco mais do pitaia nessa pétala que ela está querendo abrir. As outras estão abertas, mas ela do meio até essa outra pétala ela tá querendo abrir. Então a gente deixa ela um pouco mais escurinha mesmo, só as beiradinhas mais claras. Olha só, clarear bem as beiradinhas, pontinhas. Para depois a gente vir trabalhando pitaia mais um pouquinho. E é isso, gente. Eu vou estar fazendo depois o contorno delas com púrpura, dando aqueles toquezinhos, tá? Agora sim a gente vem deixando mais acentuado o pitaia. Agora a gente vai colocar o púrpura. Olha só, essa pétala virou um pouquinho, então eu vou contornar, tá? Dando um tom avermelhado. Vou colocar mais um pouquinho aqui. O vermelho na pontinha. Olha, observe que eu coloquei o rosa bebê, mas em cima, na pontinha, eu tô colocando o vermelho. Então, vai escurecer mais um pouquinho essas pontas, mas o meio vai ficar mais claro, tá? Se caso não ficar, você volta com o rosa bebê e dá mais uma retocada.
Porque pintura é isso, você vai fazendo e vai ver onde é que tá faltando e vai colocando mais. Olha, essa pontinha aqui no caso, deixar ela mais clara, para depois vir consertando com o vermelho. Olha, onde você achar que tá faltando, como foi o caso dessa pétala que eu já tinha feito, ela precisa de mais um pouco, então eu estou colocando. Agora aqui, a gente vai estar colocando mais um pouco. Todo excesso você tira, tem um paninho sempre à mão e vai consertando. Olha só, muito bem. Olha só como faz diferença quando você deixa essas ranhuras. Olha, o pitaia, ele fica como se fosse a sombra e faz com que a pétala tenha movimento. Conforme você coloca ele, né? Aí a claridade que você colocou, a parte que você usou como luz, ela vai fazer como fique mais alto, fica gordinho. Você vai observar que tem algumas partes assim que dá para perceber bem, como se fosse realmente uma pétala de rosa. É. Então é isso, gente. Ah, aqui eu já tô terminando, só finalizando. Dar uma esfumaçada desse vermelho para dentro em algumas áreas, onde tipo assim, que rasgou um pouquinho a pétala, aí você pode estar aprofundando esse vermelho para dar mais movimento, tá? Olha, é só questão de observar mesmo. Esse vermelho vai servir como uma segunda sombra, só que ela tá na parte de fora da pétala, né? De fora para dentro. E o pitaia ele já é de dentro para fora, tá? Isso aí a gente consegue uns efeitos bem legais usando essa técnica de aprofundar algumas áreas, dar mais movimento. Olha, essas partes, essas pontinhas mais compridas, eu posso estar escurecendo mais. E onde ela estiver mais por baixo também. Se vocês observarem bem, essa área que eu estou escurecendo mais com o vermelho púrpura, ela tá quase toda coberta com a pétala de lá de trás, aliás, de lá de cima, né? Então, eu quero alguns efeitos nessa pétala que tá por baixo, então vou escurecer ela mais um pouquinho, tá? Foi isso. E agora a gente vai escurecer também essa segunda aqui. Pode voltar clareando mais para sobressair essa parte como se ela estivesse mais alta. Assim, cortou o vídeo, mas a gente vai dar continuidade. Agora eu vou fazer para vocês algumas folhas. Eu espero que vocês tenham compreendido como é que se faz essa rosa. Olha, aqui eu tô colocando o verde kiwi. Eu vou fazer ela um pouquinho assim como fosse mais nova, uma folha mais novinha. Então, eu vou preencher quase toda de verde kiwi. Se não tiver o kiwi, pode usar outro verde que seja uma tonalidade assim mais para folha novinha, aquelas folhas que estão nascendo. Então, agora a gente vai vir com o vermelho púrpura, dando alguns efeitos nela, nas pontinhas para dentro. A gente vai dar uma sujadinha nesse verde, tá? Olha só. Consertar um pouquinho aqui mais com o verde, deixar essa folha mais certinha. Olha, coloca, eu vou dando uma sujadazinha na parte de dentro.
Assim, o pincel tá quase nada de, assim, para dar uma sujada mesmo, tá? Pega a tinta e tira a tinta, no caso. Isso deixa bem fraquinho. Olha só, agora vem fazendo aquele mesmo movimento que a gente fez ao redor das pétalas, no contorno, a gente vai fazer também nas folhas, mas deixando aquele serrilhadozinho que a folha da folha tem, tá? É como se fossem os espinhozinhos, daqui a pouco vocês vão perceber melhor. Agora, eu vou colocar um pouquinho do vermelho aqui no centro e puxar para o lado direito. Só para dar aquele efeito do risco do meio da folha, tá? Esse lado esquerdo vai ficar um pouquinho mais claro. Agora a gente vai estar usando um pouco do verde oliva, só para dar uma escurecidinha nele. O verde oliva e, se for necessário, também o sépia, tá? Aqui, ó, a gente vai estar colocando o verde oliva para fazer aquelas hastezinhas que vem do meio da folha para fora. Vou puxando esses risquinhos, tá? Em sentido da ponta da folha, a parte de fora, riscando bem. E aí também do outro lado. Clarear mais um pouquinho entre esses risquinhos com o amarelo limão. Deixar um pouquinho mais claro, só um pouquinho. Gente, se sair algum barulho aí, é porque a minha filha tava vendo É um Maluco no Pedaço, pode? Ela encontrou na Netflix, desculpa, gente. Tá acentuando esse meio um pouquinho com o verde, que é o sépia, no caso, para escurecer bem esse meio. Tá? Depois eu vou dar uma reforçadazinha nessas linhas que eu fiz com oliva. Agora a gente vai estar fazendo aqueles espinhinhos que eu havia falado para vocês. Olha, coloca e dá uma tremidinha assim para fora. Certo? Vai depositando e puxando um pouquinho só. Ó. Aí ela vai dar aquele serrilhadozinho, como se fosse aqueles espinhinhos. Então, essa folha ela ficou um pouquinho assim, como se ela fosse bem novinha, tá? Essa tonalidade mais avermelhada. E também a gente vai estar fazendo um de uma outra cor, para estar dando continuidade. Tá escurecendo mais um pouquinho aqui
no pezinho dela, porque tá por baixo, então ela vai pegar um pouco de sombra. Então eu tô colocando verde oliva e tô puxando mais um pouquinho, tá? Conserta onde tiver que consertar e vai ajeitando. No final dá tudo certo, tá? Vamos dar continuidade fazendo uma outra. Essa aqui ela tá dobrada por baixo de outra. Então eu vou estar escurecendo essa parte que tá por baixo, colocando o verde pinheiro, colocando o verde kiwi e vai misturando uma tinta na outra, tá? Lá no finalzinho eu vou colocar o amarelo limão para dar uma clareada. Ó, coloca lá no começo e vai misturando. Se for necessário, retoca mais o verde pinheiro. Lá no final, vai fazer tipo não, é um contorno porque ela vai descendo, então a parte mais clara vai ficar no meio mesmo, tá? Para dar aquele efeito de curvatura. Então, necessário, volta com a tinta quantas vezes for preciso. Clareia só no meio. Sempre pouca tinta, nunca muita tinta. Porque se tiver pouca tinta, você pode vir consertando. Muita tinta vai ficar o excesso e você não vai conseguir o efeito desejado. Olha só. Aqui a gente já pode estar colocando o verde oliva para estar fazendo esses risquinhos. Se ficar muito largo, que ficou aqui no meu, depois é só voltar e consertar com a tonalidade mais clara. É normal. A gente vai estar fazendo aquele serrilhadozinho com verde oliva mesmo, fazendo aquelas pontinhas, tá? Está fazendo essa outra que está por cima dessa que a gente acabou de fazer, mas está por baixo da rosa. Então, coloquei o verde oliva e vou puxando ele. Ó, vou fazer logo esse meio e eu vou trazer essa parte de lá pra cá. E agora eu vou estar integrando a verde kiwi. Desmanchando mais e colocando mais tinta se for necessário. O amarelo limão aqui no finalzinho, porque ela tá por cima da outra, né? Então tem que aparecer. Então você coloca e mistura uma tinta na outra. Agora a gente vem marcando aquelas hastezinhas na folha.
Se for preciso escurecer, volta escurecendo. Se for necessário voltar clareando, volta clareando. Que aqui eu vou colocar mais amarelo limão, né? Que eu achei necessário, porque essa parte ela tá por cima da outra folha. E esse lado aqui também, porque está bem livre. Então, deixar bem clarinho mesmo. Se a de baixo estiver um pouco clara e não deu pra perceber, a gente escurece mais um pouco aqui, tá por baixo, para poder mostrar que ela tá por baixo, tá? Que eu vou fazer aqueles espinhozinhos já com o verde pinheiro. Não, na verdade é o verde oliva. Vai dando aquelas batidinhas e puxando pra fora, tá? Vou fazer aquele contorno certinho. Deixa eu clarear mais um pouco aqui, pra poder dar certo. Então, agora a gente vai estar fazendo mais outras. Olha só. Eu coloquei um pouco do vinho nessa folha. Ela tá meia virada, na verdade, essa folha. Aqui embaixo tem uma pontinha dela que tá aparecendo. Eu não sei se pegou bem, mas é isso, gente. Eu vou estar pintando ela mais escura. Eu vou estar colocando o verde, o sépia, né? Para escurecer bem, que ela tá lá embaixo mesmo. E a pontinha dela aqui passou por cima da outra e apareceu lá embaixo. Então, só para finalizar, eu acho que vou colocar mais um pouquinho de verde oliva aqui no meio para tá escurecendo mais. E vou trabalhar essa parte. Então é isso, gente.